Bom, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa palestra de hoje. Como todo mundo já conhece, hoje a gente vai falar um capítulo do livro Pão Nosso. E vou falar um pouquinho, vou ler o capítulo, falar um pouquinho sobre ele, depois a gente faz um passe. Então, se alguém precisar pegar uma aguinha, lembrar de colocar uma aguinha para a gente receber aquela energia espiritual. Então, hoje a gente vai falar do capítulo 144. Antes de a gente começar, vamos fazer uma prece. Então, vamos fechar os nossos olhos. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Relaxar na nossa respiração. E realmente estar aqui entregue nesse momento. Para alguns minutinhos, Senhor, são 30 minutos, meia hora que a gente para, desacelera. A gente volta para o nosso centro. Para investir o nosso tempo e a nossa energia naquilo que realmente importa, que é a nossa conexão com o mundo espiritual, com a nossa mudança interna, com o nosso autoconhecimento, para que isso possa se refratar em todas as nossas conexões sociais, os nossos relacionamentos, nos ajudando cada dia a sermos pessoas melhores, espíritos um pouco mais evoluídos do que fomos ontem, Senhor. Nos ajuda a olhar para esse horizonte, para esse futuro, para essa vida futura, para tudo que nós estamos aprendendo e colecionando na nossa caminhada, como se fosse uma coleçãozinha, né, de coisas boas, aprendizados, coisas não tão boas que a gente transforma em aprendizados, que a gente vai carregar para a nossa vida eterna. Agradecemos a todos os espíritos encarnados e desencarnados que aqui estão, para nos ajudar a passar essa mensagem e também para aprender. Muito obrigada, equipe do André Luiz, do Emmanuel, que nos acompanha nos nossos estudos todas as semanas e todos os dias, quando levamos a nossa rotina. Abençoa, Senhor, o nosso estudo, abençoa, Senhor, os nossos ouvidos, que possamos ouvir exatamente aquela mensagem que você quer que toque o nosso coração. Possamos, acima de tudo, sentir, Senhor, o que essa mensagem quer nos dizer. Como se fosse um rádio, vamos sintonizar naquele momento mais elevado todos os nossos sentidos, para que a gente possa estar conectado na mensagem de hoje. Em nome de Jesus agradecemos, e que assim seja. Deixa eu só admitir mais umas pessoinhas que chegaram aqui. Bom, então, como eu falei, o capítulo de hoje é o capítulo 144 do livro Pão Nosso. Vou ler aqui para vocês o capítulo. O versículo que Emmanuel vai falar para a gente está em Lucas, capítulo 22, versículo 12. E ele fala assim: então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado, aí fazei preparativos. O que Emmanuel fala para a gente desse versículo, né? Que aquele cenáculo mobilado, que é mobiliado também é a mesma coisa, tá? A que se referiu Jesus é perfeito símbolo do aposento interno da alma. A face da natureza que oferece lições valiosas em todos os planos de atividade, observemos que o homem aguarda cada dia, renovando sempre as disposições do lar. Aqui varrem-se detritos, acolá ornamentam-se paredes. Os móveis, quase sempre os mesmos, passam por processos de limpeza diária. O homem consciencioso reconhecerá que a maioria das ações na experiência física encerra-se em preparação incessante para a vida com que será defrontado, além da morte do corpo. Se isto ocorre com a feição material da vida terrena,
Que não dizer do esforço propriamente espiritual para o caminho eterno. Certamente, numerosas criaturas atravessarão o dia à maneira do irracional, em movimentos quase mecânicos. Erguem-se do leito, alimentam o corpo perecível, absorvem a atenção com bagatelas e dormem de novo, cada noite. O aprendiz sincero, todavia, sabe que atingiu o cenáculo simbólico do coração. Embora não possa mudar de ideias diariamente, qual acontece aos móveis da residência, dá-lhes novo brilho a cada instante, sublimando os impulsos, renovando concepções, elevando desejos e melhorando sempre as qualidades inestimáveis que já possui. O homem simplesmente terrestre mantém-se na expectativa da morte orgânica. O homem espiritual espera o Mestre Divino para consolidar a redenção própria. Não abandoneis, portanto, o cenáculo da fé, e aí dentro fazei preparativos em constante ascensão. Eu achei muito, muito interessante como que Emmanuel explicou esse versículo, né? Porque se vocês reconhecem esse versículo, ele faz parte dos momentos finais de Jesus aqui na Terra, né? Ele estava lá preparando a ceia, ele já sabia que ele iria ser traído, estava preparando a ceia para eles comerem, né? Então, quando ele fala um cenáculo mobiliado, cenáculo é um lugar de fazer refeição, né? Tipo, é um refeitório, é um cômodo para fazer refeição. Então, ele falou, onde você achar, né? Os apóstolos estavam procurando onde que ia ser feita essa ceia, ele falou para ir, e onde achasse esse cenáculo mobiliado, que fizesse ali os preparativos. Eu trouxe a passagem um pouco mais completa no próximo slide, mas só para dar o contexto para vocês. E aqui, Emmanuel faz essa analogia quase, né, do quanto que esse cenáculo interno é o nosso, nosso interno da alma, né? Quanto que a gente precisa preparar aqui dentro, quando a gente pensa na vida eterna, quando a gente pensa em por que que a gente está aqui, o que que a gente vai levar daqui, né? Então, às vezes, a gente não pode fazer grandes mudanças o tempo inteiro. Ele faz a analogia aqui de mexer os móveis, né? Mas a lembrança da gente olhar, né? E ilustrar, e cuidar, e dar um brilho novo. E não somente levar os nossos dias de forma mecânica, né? Por isso que na prece inicial eu até falei isso, né? Vamos respirar fundo e estar aqui nesse momento, porque às vezes a gente está tanto na correria do dia a dia que a gente esquece de parar um pouco e nos perguntarmos o que nós estamos fazendo, né? Então achei muito muito interessante. Ele foca muito em falar que o homem terrestre, né, focado nas coisas materiais da Terra, ele realmente só tem esse time frame até a morte. Então tudo que ele vai fazer é pensando nisso, né? Porque uma hora vai acabar, porque uma hora não tem mais. Enquanto que o homem conectado espiritualmente, aquele que está olhando, né, além, ele sabe que tem o além, né, o além da vida física. E tudo que a gente planta aqui, a gente sabe que a gente colhe lá. A gente já falou sobre isso. Ninguém vira santo depois que desencarna, né? A gente leva todos os nossos aprendizados, as nossas crenças e quem a gente realmente é. Então, por isso essa importância de cuidar desse cenáculo, né? Desse momento, dessa vida interna, desse aposento interno da alma, que ele chama, esse cômodo interno da alma, né? Então, se a gente for lá no capítulo de Lucas, que eu estava falando para vocês, para dar o contexto do versículo, né? Então, peguei só um pedacinho, do 7 ao 13, que ele fala: Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Então, Jesus enviou Pedro e João recomendando: Ide preparar-nos a Páscoa para que a ceiemos juntos. E eles lhe perguntaram: Onde desejas que a preparemos? Ao que ele lhes orientou: Ao entrardes na cidade, encontreis um homem carregando um pote de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e comunicareis ao proprietário da casa. O mestre manda indagar-te:
Onde é o salão de hóspedes no qual poderei ser a Páscoa com os meus discípulos? Então, eles lhe mostrará a ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Ali, fazer os preparativos. E, seguindo tudo, encontraram conforme Jesus lhes havia predito e prepararam a Páscoa, a última Páscoa de Jesus. Então, como eu estava falando, Jesus já sabia, né, que seria a última Páscoa dele. Ele já sabia, então ele quis que lá naquele aposento que estava mobiliado, eles fizessem todos os preparativos. Né? A analogia que Emmanuel faz para a gente se preparar no nosso interior, para a gente se preparar no nosso coração, para a gente ter mais intenção nas nossas ações, no que a gente fala, no que a gente escuta, no que a gente passa para frente, né? No exemplo que a gente deixa. Então, eu achei uma mensagem bonita que a gente conversa muito, que é sobre essa reforma íntima. Eu coloquei faxina aqui, porque ele faz muita analogia da casa, dos móveis, né? Então, dessa reforma íntima, dessa faxina íntima mesmo, da gente olhar para dentro. Né? A gente sabe, já aprendeu no Livro dos Espíritos, que começa com conhecimento, com autoconhecimento. Né? Quando a gente conhece quem a gente é, quando a gente olha para dentro, aí a gente consegue entender por que a gente toma algumas decisões, por que a gente faz algumas coisas de um jeito e de outro. E o que eu acho mais bonito nesse processo é que é um olhar que a gente vai aprendendo com a doutrina, vai aprendendo também com as mensagens de Emmanuel e com a própria mensagem de Jesus, que é um olhar sem julgamento. Deveria ser, né? Um olhar sem julgamento. Quando a gente olha para dentro, simplesmente entender e abraçar que somos falhos, somos criaturas em aprendizado, né? Principalmente na Terra, que ainda é um mundo de transição, então sabemos que aqui, aí sim é que a gente tem coisa a aprender, né? Aí sim é que tem coisa para a gente viver de experiência, até para sanar alguns débitos do passado, de outras vidas. Então, começar olhando para dentro, mas sem esse peso do julgamento e da culpa. Né? A gente vê várias figuras na história mesmo, o próprio Judas, que eu falei aqui, que Jesus já sabia que ia ser traído, né? A importância da gente se perdoar e olhar para frente, né? As próximas encarnações, nessa própria vida, mas a gente saber que a gente também precisa se perdoar, também precisa ter essa cura interior, né? A gente erra, a gente às vezes não sabe o que está fazendo, aí quando descobre que fez, né, e olha e fala, caramba, né, tava ali construindo mais débitos para o futuro, e aí esse momento de olhar para a vida futura e começar a plantar hoje, porque às vezes a gente perde um pouco a dimensão de tempo, né, a gente acha que viver 90, 95 anos nessa vida ou em outra vida é muito tempo, nossa, mas é pouco tempo para sanar todos os débitos que a gente tem, para aprender tudo que a gente tem para aprender, para plantar sementinhas que a gente precisa plantar para quando vir na outra vida a gente colher, né? Então, é um convite para a gente olhar diariamente, tanto que Emmanuel fala lá que às vezes a gente leva a nossa vida de um jeito, né, mecânico, acorda. Eu me questiono isso às vezes quando eu tenho dias muito atarefados, que o dia de trabalho é muito longo, você acaba fazendo muitas coisas, e aí você quase se vê no dia da marmota, né? Que um dia é sempre igual ao outro. Você acorda, aí vai, trabalha, aí arruma a casa, aí dorme, aí acorda, aí trabalha, aí arruma a casa, aí lava uma louça, aí bota a roupa na máquina, aí volta, aí dorme, acorda, e tudo igual. Né? E a gente não tem esse momento de parar pro vigiar, pro orar, para se conectar, por fazer uma meditação, por questionar assim, quais são os meus objetivos, o que, que eu estou fazendo, né? E fazer essa manutenção, né? Eu entendi um pouco como manutenção, quando ele falou assim, o Emmanuel falou assim no texto, a gente não pode mudar as nossas ideias o tempo todo, como os móveis da casa, mas a gente pode deixar mais brilhoso, pode dar uma lustradinha, pode cuidar, né? Então, vai fazer essa manutenção
das qualidades que a gente já tem, né? Dos nossos sentimentos, aquelas coisinhas que a gente tem que corrigir no meio do caminho e realmente fazer o questionamento. Fazer o que ele fala, né? O homem conectado com o mundo espiritual, ele faz aqueles preparativos internos, né? Aí eu fiquei pensando, eu gosto muito de estudar coisas relacionadas a como cuidar, né, da saúde física, da nutrição, de como ser mais saudável, fazer exercício todo dia. Eu fiquei pensando, muitos de nós gosta disso, né? Faz isso. E ao longo do tempo a gente tem percebido que mais e mais pessoas estão mais conectadas com essa questão da saúde, com essa questão de estar bem para viver mais, mas não só viver mais, viver melhor, né? Viver saudável, disposta. E às vezes a gente não faz a mesma coisa com a nossa evolução espiritual, né? A gente sabe que com a idade a gente tem que cuidar para, né, continuar se movimentando, continuar ativo e tal. Então a gente se preocupa, porque é evidente. E às vezes a gente não pensa nessa parte espiritual. O que é que eu preciso fazer para todos os dias fazer essa musculaçãozinha espiritual, fazer essa ginástica espiritual, comer aquele brócolis espiritual, porque é aquilo que vai me nutrir espiritualmente e emocionalmente também, né? Então, essa mensagem de Emmanuel, para mim, traz bastante isso, né? Da gente saber se preparar internamente. Quem que a gente quer ser, né? Quando a gente, né, sair dessa vida que a gente está hoje para ir para o mundo espiritual, entrar numa próxima vida, né? Aquela história que a gente já brincou algumas vezes, né? Que tem uma senhorinha, 92 anos, fazendo curso de medicina, e alguém pergunta para ela, mas você não vai nem conseguir atuar. Ela fala, ih, meu filho, eu estou guardando conhecimento para a próxima vida, né? Então, não esperar só chegar nos 92 para pensar isso. Peraí, o que eu posso fazer aqui rapidinho para conseguir guardar conhecimento para outra vida? Não, é hoje, é agora, né? Como a gente trata quem está do nosso lado, como a gente trata quem está nosso vizinho, o médico, um recepcionista, como que a gente passa esse amor e o nosso conhecimento todos os dias, né? Então, do mesmo jeito, com o mesmo cuidado, com a mesma atenção, com a mesma disciplina que a gente cuida do nosso corpo físico, que a gente cuida da nossa saúde física, cuidar da nossa saúde espiritual, cuidar dos nossos aposentos espirituais, pensando que nós somos a casinha, né? Então, olhar para essa mobília interna, para esse aposento interno da alma e realmente, né, fazer algo para o nosso espírito, para o nosso crescimento. E aí, alguns de vocês já conhecem essa, é uma parte da resposta só, né, que é a pergunta 919A do Livro dos Espíritos, que Santo Agostinho tem essa passagem, né? Ele fala assim: fazei o que eu fazia quando. Desculpa, deixa eu ler a pergunta. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima, que é o autoconhecimento. É a pergunta 919 que vem antes. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Então, a pergunta basicamente é: como é que a gente consegue se conhecer, né? A mensagem de Emmanuel falou ali que a gente tem que olhar para dentro, que a gente precisa focar na vida futura, na vida eterna, a partir desse olhar interno, né? E aí ele fala assim: fazer o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de me se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticou durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que fez, rogando a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me,
Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? A gente sabe que no mundo espiritual não tem poker face, né? Tá tudo aqui, tudo à mostra. Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. É muito bonito isso, né? E é desafiador para a gente fazer isso todos os dias, mas é uma prática que no pior das hipóteses, a gente vai se conhecer um pouco melhor. O que a gente sabe que é o melhor dos mundos, né? Então, talvez você não consiga mudar muita coisa, e fala assim, nossa, hoje eu fiz de novo aquilo que eu fiz ontem, mas você começa a se conhecer, você começa a se questionar por quê, o que que levou, como que a gente reage, o que que eu poderia fazer diferente. Então, só para a gente fechar, eu coloquei aqui algumas perguntas para a gente pensar, né? Com essa mensagem. A gente está vivendo a nossa vida de forma mecânica? A gente está entrando naquele looping de acordar, fazer o que tem que fazer, arrumar o que tem que arrumar, trabalhar, e depois volta, dorme, e aí começa tudo de novo? Sem olhar para dentro, sem olhar para o outro. O que que a gente faz para focar na vida eterna? O que que a gente faz para realmente pensar quais são todas as sementes que eu estou plantando, quais são todas as coisas que eu estou colhendo também, de decisões que eu tomei até nessa vida lá atrás. Seja essa colheita de aprendizado, seja essa colheita de contribuição. A gente planta hoje o que a gente quer colher na vida espiritual. Como Santo Agostinho falou, a gente vai ter vergonha quando chegar lá, falar assim, caramba, agora todo mundo está vendo, não consigo mais esconder. O que, como eu falei, não é para olhar com o peso da culpa. Mas se a gente consegue identificar hoje, a gente faz essa reforma íntima hoje, você consegue reconhecer e a gente consegue fazer o bem, né? Para reparar. A gente sabe que o bem repara todo o mal que a gente causou. Não é olho por olho, dente por dente. Né? O bem que a gente faz hoje está reparando alguns maus que a gente causou lá atrás que a gente nem sabe. Né? Então, vamos focar também nos que a gente sabe e tentar cuidar e tentar olhar com amor para essas decisões. Quem que a gente vai ser na vida espiritual? Exatamente quem a gente é hoje. Então, quem que a gente quer ser hoje? Eu estou fazendo um exercício que eu li essa semana que fala assim, né? Que nós, né? Somos os únicos nós, você é o único você que vai ter na Terra, do jeito que a gente é hoje, né? Não espiritualmente, mas do jeito que a gente é hoje. Nessa construção, eu sendo filho do meu pai, eu sendo esposo do meu marido, eu sendo irmã da minha irmã, eu, Geice, com esse nome, com esse sobrenome, com esse cabelo, é a única. Então, por que que eu não vou ser a melhor versão de mim mesma? Por que que eu não escolho todos os dias ser a melhor versão de mim mesma? Até como espírito, né? Porque a gente vem várias vezes, mas o espírito é individual. Então, por mais que eu também mude a carinha, o espírito, a essência vai ser a mesma. Então, por que que cada vez que eu venho, eu não tenho essa vontade, essa força de ser a melhor versão de mim mesma? Né? Os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da doutrina, dos nossos de mentores espirituais como Emmanuel, como André Luiz, eles nos convidam a isso, a ser a melhor versão da gente mesmo, hoje. Que a minha melhor versão pode ser diferente da sua, que é diferente da Miguel, que é diferente da Dona Odete, é diferente de todo mundo, mas é o melhor que a gente pode ser. Então, um convite para a gente ser a melhor versão de nós mesmos, todos os dias.
E começa olhando para dentro. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Então, vamos nos preparar para receber o nosso passe espiritual. Respirar fundo, descruzar braços e pernas. E imaginar que temos uma luz branca, brilhante, nas nossas casas. E que traz essa sensação de acolhimento, de não julgamento, porque a gente sabe que Deus entende os nossos corações, sabe que tentamos todos os dias ser as melhores versões de nós mesmos. Então, Senhor, que a gente possa receber esse magnetismo espiritual através dos nossos mentores, guias e anjos da guarda que nos acompanham aqui no nosso estudo, individualmente nas nossas casas, com as nossas famílias. Senhor, que a gente possa não só receber todo esse cuidado, esse carinho, mas que a gente possa também acolher e refratar essa energia por onde formos. Que a gente possa receber esse cuidado espiritual através desse passe. Tirando toda e qualquer energia que não seja positiva, que não seja de amor, paz e luz. E deixando aqui tudo aquilo que nos leve para mais próximo do Senhor. Que possamos ser ferramentas do nosso amor aqui na Terra, Senhor, que amamos tanto. Reconhecendo que estamos passando por um momento de transição importante. E que possamos ser agentes de mudança. Se pudermos somente levar o amor, a compreensão, já será muito. A gente sabe o quanto a nossa humanidade tem passado por momentos difíceis, dolorosos. Então preenche o nosso coração, Senhor. Como seres humanos, nos acostumamos a viver em afeto, a viver em abraço, em carinho, em troca de calor humano. Então que possamos aprender que esse isolamento nos conecta através da energia. Que mesmo sentindo falta daquele abraço, daquela proximidade dos nossos entes queridos, dos nossos familiares, o nosso coração está juntinho, está conectado. Assim como o nosso coração está conectado com o de Jesus e com o mundo espiritual. Supre, Senhor, essa carência emocional e afetiva com o seu amor no nosso coração. E que além de ter tudo isso suprido, a gente possa também ser fonte de energia, de amor e luz para uma humanidade que tanto necessita nesse momento. Mesmo aqueles que não conhecemos, Senhor, que recebam o nosso amor, o nosso afeto, a nossa energia e o nosso carinho. Saber que somos um só. Em seu amor e em seu exemplo. Abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Que tenhamos uma linda noite, um lindo resto de semana. E que possamos parar todos os dias e pensar o que fizemos para colaborar com amor e para, acima de tudo, nos conhecermos ainda mais. Obrigada, meu Deus. Que assim seja. Graças a Deus.